Pelo segundo verão consecutivo, um dos zagueiros mais importantes do Liverpool deixou seu contrato acabar, fez as malas e saltou para a capital espanhola. No verão de 2025 foi o Trent quem se mudou para Santiago Bernabéu a custo zero. Agora é o Konaté, francês e de graça. Esse cara sempre esteve destinado a jogar no Real Madrid. Embora seja fácil olhar para a campanha ruim do Konaté em 2025 e 2026 e se perguntar se os gigantes espanhóis deram um tiro no escuro, é bem óbvio que no seu auge, Konaté é um zagueiro de elite. Com 1,95 de altura, ele é um monstro físico absoluto. É mais forte que a maioria dos atacantes, é mais rápido do que as pessoas esperam, e quando entra numa dividida, é incrivelmente difícil de ser batido, pois 5 anos os atacantes da Premier League tiveram que lidar com essa combinação de tamanho, força e atleticismo. Ele tem um perfil que é incrivelmente raro no futebol moderno. A melhor versão do Konaté foi vista na temporada 2024-2025, quando o Liverpool foi campeão. Esse foi o primeiro ano do Lex Luthor holandês Arne Slot no comando após substituir Jürgen Klopp. Muita gente esperava que o Liverpool desse um passo atrás. Em vez disso, eles ganharam a Premier League. E bem no coração desse sucesso estava a parceria entre Virgil van Dijk e Konaté. Os dois se complementavam perfeitamente. Van Dijk trazia a liderança, o posicionamento e a aura, e Konaté trazia a agressividade e a velocidade. Juntos, eles formaram uma das zagas mais fortes da Europa. Konaté foi o titular absoluto durante a corrida pelo título, jogando mais de 2.500 minutos na liga e ajudando o Liverpool a construir uma das melhores defesas do campeonato. Seus números foram excepcionais. Ele venceu 137 divididas, ganhou 75 duelos aéreos, acertou passes com mais de 90% de precisão e ajudou o Liverpool a não sofrer gols jogo após jogo. Mais importante ainda, ele deu ao Liverpool a confiança para pressionar agressivamente. O time podia subir mais a marcação porque sabia que o Konaté tinha velocidade de recuperação se as coisas dessem errado. Esse é um dos motivos de ele ser tão valioso. Simplesmente não há zagueiros suficientes que consigam combinar físico de elite com velocidade de recuperação de elite. Quando tudo está funcionando, Konaté parece o zagueiro moderno completo. E esse é o jogador que o Real Madrid acredita estar contratando. Agora, um dos maiores motivos para o Konaté parecer tão bom durante a temporada do título do Liverpool foi sua parceria com Trent Alexander-Arnold. Sob o comando de Arne Slot, Trent não estava jogando como um lateral direito tradicional. Na maior parte do tempo, ele flutuava para o meio campo e atuava como um dos principais armadores do Liverpool. Isso ajudou o Liverpool a controlar os jogos e criar chances, mas também criou um problema. Sempre que o Liverpool perdia a bola, muitas vezes sobrava um espaço enorme nas costas do lado direito. É aí que o Konaté entrava. Seu trabalho era basicamente proteger todo o flanco direito sozinho. Sempre que os times tentavam lançar contra-ataques rápidos no espaço que o Trent tinha deixado, o Konaté geralmente era quem corria para resolver a situação. E é aí que seus dons físicos se tornavam tão valiosos. A maioria dos zagueiros ou é grande e forte, ou rápido e móvel. Konaté é os dois. E é exatamente por isso que os torcedores do Real Madrid estão tão animados. Porque Konaté se reunindo com Trent significa que eles não precisam começar o relacionamento do zero. O entrosamento já está lá. Um dos maiores problemas do Real Madrid na temporada passada foi tentar descobrir como tirar o melhor do Trent sem deixar a defesa exposta. Todo mundo sabe o que o Trent entrega quando vai pro ataque. Seu passe, sua criatividade, sua capacidade de controlar os jogos de áreas mais recuadas. Mas quando ele avança, naturalmente deixa espaço nas costas. E ao longo da temporada, os times continuaram atacando esse espaço repetidas vezes. É aí que o Konaté entra. Ele já sabe jogar ao lado do Trent. Konaté dava ao Trent a liberdade para fazer o que ele faz de melhor. E agora o Real Madrid pode replicar essa mesma fórmula. Quando o Trent avança, o Konaté pode abrir mais e cobrir o espaço junto com o Valverde. Quando os adversários tentam atacar por aquele lado, o Konaté tem a velocidade e a força para lidar com isso. É um papel que ele já domina, se encaixar da mesma forma que se encaixou no Liverpool. O Real Madrid pode finalmente ter o equilíbrio que tanto procurava. E de repente, uma das maiores fraquezas do Madrid pode se tornar um dos seus maiores pontos fortes. Por mais impressionante que o Konaté tenha sido durante a temporada do título do Liverpool, dá para argumentar que sua primeira temporada foi igualmente impressionante. O Liverpool o contratou do RB Leipzig no verão de 2021, mas no começo ele não era titular absoluto. Virgil van Dijk e Joe Matip já estavam consolidados no time, então o Konaté teve que esperar pelas suas oportunidades. Quando essas oportunidades chegaram, ele as aproveitou ao máximo. Muito rapidamente, Klopp começou a confiar nele nos maiores jogos, finais de Copa, mata-matas de Champions League, jogos onde o erro poderia acabar com a temporada. Esse é um sinal enorme do quanto Klopp o valorizava. Ele foi titular na final da FA Cup contra o Chelsea, e quando o Liverpool chegou à final da Champions League, Klopp escolheu o Konaté em vez do Matip para fazer dupla com o Van Dijk contra o Real Madrid. Nada mal para um jogador em sua primeiríssima temporada no clube. O que mais se destacou foi o quão calmo ele parecia sob pressão. Alguns jogadores precisam de anos para se adaptar ao Liverpool ou a qualquer time novo. Konaté pareceu confortável quase imediatamente. Incrivelmente, o Liverpool não perdeu nenhum dos seus primeiros 28 jogos pelo clube. É isso, 20 vitórias, 8 empates
empates e 0 derrotas. Se tornou um dos inícios mais notáveis que qualquer zagueiro já teve em Anfield. Konaté também tem o hábito de aparecer nos grandes momentos. Ele fez gols contra o Benfica na Champions League, fez um gol de cabeça enorme contra o Manchester City em Wembley. O Konaté é, na verdade, o único zagueiro a marcar ou dar assistência em 3 jogos seguidos pelo Liverpool na era da Premier League. E ele fez isso 2 vezes. Toda vez que o Liverpool enfrentava um adversário de elite, ele simplesmente parecia elevar o seu nível. Essa capacidade de render no maior dos palcos é rara. Não é qualquer um que consegue. Isso mostrou que o Konaté tinha a mentalidade para lidar com a pressão. É por isso que tanta gente acreditava que ele acabaria se tornando o sucessor a longo prazo de Van Dijk. Por um tempo, pareceu que o Liverpool tinha encontrado seu próximo superastro defensivo. Mas é claro que na cadeia alimentar do futebol, nenhum jogador diz não para o Real Madrid. Agora, ao contrário do que as pessoas pensam, isso aqui não se trata de uma babação de ovo do jogador. Também iremos falar sobre as fraquezas dele. E quando se trata do Konaté, eu não posso deixar de falar sobre a temporada 2025-2026, porque foi bem difícil para ele. Suas atuações sofreram duras críticas, os erros foram ampliados e às vezes ele não lembrava em nada o zagueiro dominante que a torcida do Liverpool estava acostumada a ver. Mas se você olhar o quadro geral, é difícil ver essa temporada como um declínio normal, porque muitas coisas estavam acontecendo nos bastidores. Em janeiro de 2026, Konaté sofreu uma perda pessoal dolorosa com o falecimento do seu pai. Ele deixou a Inglaterra e voltou à França para o funeral, perdendo vários jogos importantes. Quando o Konaté voltou no final daquele mês, ele marcou contra o Newcastle e apontou para o céu em homenagem ao pai. Foi um dos momentos mais emocionantes da temporada do Liverpool, mas o luto não desaparece da noite para o dia. É natural que isso continuasse impactando seu desempenho pelo resto da temporada. Ao mesmo tempo, o Liverpool também lidava com problemas em todas as partes do campo. O elenco estava exausto, as lesões se acumularam, o meio-campo perdeu parte da energia e da intensidade que tornava o Liverpool tão difícil de ser batido no ano anterior. A pressão deles era uma porcaria e eles estavam mais abertos que um queijo suíço. Como resultado, os adversários achavam muito mais fácil atacar a linha alta do Liverpool. Bolas longas nas costas da defesa viraram um problema constante e isso deixava os defensores como Konaté expostos com muito mais frequência do que antes. Quase todo o ataque parecia terminar com ele tendo que apagar mais um incêndio. É por isso que, na minha opinião, muitas das críticas parecem pesadas, porque mesmo durante uma temporada difícil, os números defensivos base ainda continuaram fortes. Ele continuou desarmando, vencendo divididas, interceptando passes e bloqueando ataques perigosos. Os erros eram mais visíveis, mas o trabalho defensivo não desapareceu simplesmente. Quando você junta tudo isso, a temporada passa a parecer menos com um jogador que piorou de repente e mais com um jogador lidando com um conjunto de circunstâncias incrivelmente difíceis. Você tem a tragédia pessoal, a fadiga do time, a instabilidade tática. Foi a tempestade perfeita. E é provavelmente por isso que o Real Madrid continuou tão confiante. Eles não estavam julgando o Konaté apenas pela sua temporada mais difícil. Eles estavam olhando para o jogador que ele era antes disso e o jogador que eles acreditam que ele pode voltar a ser. Florentino Pérez se moveu de forma rápida e agressiva para a contratação, porque além de o Konaté ser um zagueiro de elite, o Real Madrid precisava desesperadamente de reforços para sua linha de defesa. A campanha de 2025-2026 também foi uma bagunça para o Real Madrid. Depois que o Xabi Alonso saiu, o Arbeloa assumiu no meio de situação bem difícil e quase imediatamente as lesões começaram a se acumular. A defesa do Madrid foi a área mais afetada do elenco. Éder Militão ficou meses fora com a lesão grave. Antônio Rüdiger caiu com um problema no joelho. David Alaba já não era mais o jogador de antes e sofria sempre que jogava. O que nem era tanto assim, porque ele também vivia machucado. De repente, o Madrid se viu sem zagueiros. O elenco simplesmente não tinha defensores saudáveis suficientes à disposição. E os problemas não pararam por aí. Mendy perdeu o resto da temporada por lesão. Carvajal continuou lidando com problemas físicos. Semana após semana, o Madrid ficava remendando uma defesa improvisada e rezando para dar certo. Os resultados refletiram isso. O time foi eliminado de todas as competições mais cedo do que o esperado e passou grande parte da temporada parecendo extremamente vulnerável lá atrás. Para um clube como o Real Madrid, isso é inaceitável. Quer dizer, como você pode passar 2 temporadas seguidas sem um título de peso? É por isso que o Konaté virou uma prioridade tão grande. O Madrid estava procurando alguém capaz de estabilizar toda a linha defensiva. Alguém com tamanho, velocidade, experiência e a capacidade de lidar com a pressão que vem jogar no maior do mundo. Do ponto de vista de Pérez, contratar um zagueiro de nível de elite tinha se tornado uma necessidade. Não era mais luxo, porque depois de tudo que aconteceu na temporada anterior, reforçar a defesa se tornou a missão mais urgente do clube. Então, quando o Pérez viu a oportunidade de contratar o Konaté de graça, ele não precisou ser muito convencido, porque esse é exatamente o tipo de negócio que o Real Madrid adora. Nos últimos anos, o Real Madrid se tornou especialista em esperar o contrato dos jogadores expirar. Em vez de gastar taxas de transferências enormes, eles simplesmente esperam o momento certo para dar o bote. Foi assim que eles contrataram jogadores como David Alaba, Antônio Rüdiger e, claro, Kylian, o ditador Mbappé. Agora, o Konaté está prestes a se tornar o mais novo nome dessa lista. Do ponto de vista do Madrid, esse acordo faz muito sentido.
sentido. Eles estão pegando um zagueiro que está entrando no auge da carreira. Ele já provou seu valor na Premier League, que muita gente considera a melhor liga do mundo. Ele já ganhou grandes títulos, jogou uma final de Champions League e eles não tiveram que pagar nenhuma taxa de transferência para tê-lo. É uma vitória financeira enorme. Em vez de gastar dezenas de milhões de euros num zagueiro novo, eles agora podem usar esses fundos para reforçar outras áreas do elenco. E acredita em mim, as outras áreas também precisam de melhorias. Outra coisa que o Madrid gosta é a falta de risco. Mesmo que as coisas não funcionem perfeitamente, o Konaté ainda é jovem o suficiente para manter um valor significativo no mercado de transferências. Ele não é um tiozão se aproximando da aposentadoria. Ele é um zagueiro que ainda deve ter muitos anos de alto nível pela frente. É por isso que esse negócio parece tão atraente. O último motivo para o Real Madrid estar tão confiante de que essa mudança vai dar certo não tem nada a ver com as estatísticas ou estilo de jogo. Tem a ver com o vestiário. Uma das partes mais difíceis de se juntar a um clube novo é se adaptar a um ambiente novo. Novos companheiros, novo idioma, nova cultura. Embora, pelo que eu tenho visto das recentes contratações da Premier League em La Liga, todos esses caras têm Duolingo instalado. Mas o Konaté não precisa se preocupar com nada disso. O Real Madrid passou anos construindo um forte núcleo de língua francesa dentro do elenco. E o Konaté já conhece muitos dos jogadores extremamente bem. Ele jogou ao lado de Tchouaméni, Camavinga, Mendy e Kylian Mbappé pela seleção francesa. O Trent não é um francês, mas o Konaté também o conhece. Então, quando ele chegar em Madrid, não vai entrar numa sala cheia de estranhos. Esse é um vestiário cheio de amigos dele. Isso faz uma diferença enorme. Porém, fica o conselho pra ele. Tomara que ele saiba lutar boxe. E tomara que ele fique bem longe do Valverde. Por todos os relatos, o Konaté deve se encaixar naturalmente. Durante seu tempo no Liverpool, ele construiu a reputação de um cara positivo, que era muito querido pelos companheiros e pela comissão técnica. Ele é enérgico, carismático e, no geral, o tipo de personalidade que todo vestiário gostaria de ter por perto. O futebol encaixa, o elenco encaixa, as amizades já estão lá. E esse é mais um motivo pelo qual o Real Madrid acredita que essa contratação tem tudo para ser um sucesso desde o primeiro dia.